Olá! Se você está vendo esse vídeo, é porque provavelmente tem interesse em aprender de que forma é possível planejar a transmissão do patrimônio para a próxima geração da sua família, de modo a evitar brigas por herança, algo que infelizmente é tão comum de ocorrer aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo. É muito provável que você conheça alguém que já tenha passado por esse tipo de situação, de briga entre herdeiros, ou que infelizmente é possível que você já tenha vivenciado isso na sua própria família e agora esteja preocupado em evitar que aconteça novamente com os seus bens, com o seu patrimônio e em relação aos seus próprios herdeiros. A boa notícia é que hoje eu vou apresentar para você algo que pode garantir a paz na sua família, o método PG, Próxima Geração, de Planejamento Sucessório. Esse é um passo a passo claro que vai te trazer tranquilidade, segurança, economia de tempo, economia de energia e, o mais importante, a paz na sua família. Tranquilidade porque, com um bom planejamento sucessório, é muito mais provável que a vontade do autor da herança, ou seja, de quem possui o patrimônio que será transmitido para os herdeiros, seja efetivamente cumprida, seja obedecida. Em alguns casos, é até mesmo possível antecipar a divisão da herança ainda em vida. Então, você estará ainda mais tranquilo porque sabe que a partilha já foi feita e, então, não há mais margens para qualquer tipo de discussão. Sem falar que, se alguma coisa acontecer, você estará com a consciência tranquila de ter feito a sua parte, de ter feito o possível para garantir a segurança e a paz das pessoas que você mais ama. Falando em segurança, segundo a característica mencionada, né, que no nosso passo a passo, você vai aprender a fazer um planejamento sucessório de acordo com o que prevê a legislação brasileira. O nosso objetivo aqui também é garantir a segurança jurídica do seu patrimônio e da sua família. Economia de tempo. Bom, existem inúmeras possibilidades de planejamento sucessório, mas então o que a gente vai ver aqui é um passo a passo que vai facilitar a tomada de decisão de modo a economizar bastante o seu tempo, né, nesse processo, nesse planejamento. Outro benefício, como mencionamos, seria a economia de dinheiro, porque dependendo da forma de planejamento sucessório, né, mais adequada para você, você talvez não precise nem de um advogado ou contratar nenhum outro profissional. Um testamento particular, por exemplo, desde que você saiba o que está fazendo e você respeite o que diz a lei, ele é totalmente gratuito. Você pode elaborar um em um pedaço de papel ou no seu computador. Esse será um documento totalmente válido que os herdeiros precisarão observar, respeitar a sua vontade. E por fim, o principal, que é paz na família, porque a partir do momento em que os herdeiros entendem qual que era a vontade do autor da herança, é muito menos provável, né, que surjam conflitos, sendo a maior probabilidade de que a transmissão desse patrimônio, né, o cumprimento desse planejamento ocorra sem maiores problemas. Mas antes de avançarmos aí na explicação do método PG, eu preciso deixar claro para quem ele é e para quem ele não é indicado. Então, o conteúdo desse vídeo é para você que é pai ou mãe de família, possui algum patrimônio e quer aprender qual é a forma mais eficiente, mais eficaz de planejar a sucessão, a transmissão desse patrimônio para os seus filhos. Também é para você que é empresário ou que possui uma empresa familiar e quer aprender qual é a melhor forma de já ir preparando, né, esse processo de sucessão da sua empresa para os seus filhos. Também é para você que é herdeiro e quer entender se a divisão que está sendo proposta aí, né, pelo inventariante ou, enfim, pelos outros herdeiros está correta, né, se você não está tendo nenhum direito violado. Esse vídeo também é para advogados e profissionais da área do direito que tem interesse aí no direito das sucessões, quer começar seus estudos, está aprofundando agora seus conhecimentos nessa área e quer aprender como montar ou como funciona um planejamento sucessório, que é uma área do direito aí bastante multidisciplinar, né? É uma área que envolve direito de família, direito de sucessões, direito civil, direito tributário, direito societário até mesmo, enfim. Realmente é uma área que exige conhecimento aí de diversas matérias diferentes. Então, se é o seu caso, se você tem interesse, né, atua no mundo jurídico de alguma forma e tem interesse em aprofundar seus estudos, esse vídeo é para você também. Agora, preciso deixar claro que esse conteúdo não é para você que não possui qualquer patrimônio ou qualquer herdeiro, ou seja, se você não tem muito o que planejar em relação à sua sucessão, talvez não seja de seu interesse continuar assistindo esse vídeo. E esse vídeo também não é para quem acha que é possível blindar o patrimônio de credores. Então, esse não é o objetivo do método, né? O método não promete nenhum tipo de blindagem patrimonial, que é algo que infelizmente é vendido aí por alguns outros profissionais e que a gente sabe que não tem muito respaldo na legislação brasileira. Então, tudo que eu vou mostrar aqui foi feito dentro da legalidade, né? Um planejamento totalmente lícito, e não serve para quem gosta de trabalhar ou de viver à margem da legislação. Feita essa introdução, é hora de me apresentar.
Eu me chamo Felipe Zaleski, sou advogado há quase 10 anos e pai de 2 filhas. E foi pensando nelas que eu criei o método Próxima Geração de planejamento sucessório. E eu criei justamente o Próxima Geração porque a partir do momento que você vira pai ou mãe, você sabe que seus filhos são a coisa mais importante que existe para você no mundo. E também por conta da minha profissão, eu sei que o que pode acontecer quando um processo de transmissão patrimonial, né, de sucessão, ele não é bem planejado, não é bem executado. Poucas coisas são tão tristes quanto uma família que se desfaz por brigas relacionadas à herança. E também quem acaba sofrendo é o próprio patrimônio também. Então a gente acaba tendo muitas vezes anos, décadas de dedicação para a construção de um patrimônio são desperdiçadas aí em poucos anos por conta de discussões entre os herdeiros, porque o que é de todos, né, quando a gente tem aí, vamos falar daqui a pouco melhor sobre isso, mas quando temos aí uma herança que não foi dividida, acaba se formando uma situação jurídica de condomínio e muitas vezes o que é de todos, né, todos os herdeiros ali, acaba não sendo de ninguém e o patrimônio acaba sendo deixado de lado e acaba sendo dilapidado. Então tudo isso está ligado, né? Se você planeja bem a sucessão, se não existem conflitos, o patrimônio ele é melhor gerido e a geração seguinte ela já sai na frente, né, da anterior, porque já tem aí algum tipo de construção patrimonial, um trabalho elaborado aí pelos autores da herança que dedicaram aí boa parte da sua vida para que esse patrimônio fosse construído. E um exemplo aí bastante triste que eu acompanhei foi o da família da dona Yolanda. E eu sinceramente espero que isso nunca venha acontecer na sua família. O seu Valdir e a dona Yolanda eram donos de alguns imóveis. Um deles, inclusive, era um sítio onde a família costumava passar os finais de semana. Além disso, eles eram donos de 2 empresas familiares, uma no ramo da construção civil e outra do comércio. O seu Valdir e a dona Yolanda eles tinham 3 filhas. As 3 desde pequenas cresceram nesse ambiente aí das empresas familiares, na administração de imóveis, e já foram criadas para dar continuidade aos negócios da família. O Valdir e a Yolanda eles sempre faziam os tradicionais almoços de domingo no sítio. Eles recebiam as filhas com os namorados, que depois viraram maridos, e logo começaram a se multiplicar os netos, que também adoravam brincar e passar o fim de semana no sítio. E era interessante porque a família aproveitava essa oportunidade, esses almoços em família, também para, depois do lazer, né, começar a preparar a semana, já que todos estavam sempre envolvidos em negócios familiares. Então, o almoço de domingo servia também para esse tipo de planejamento estratégico aí do dia a dia da semana que ia começar. Então, tudo ia bem até que o seu Valdir resolveu visitar um dos seus empreendimentos que estava quase finalizando, então estava na parte de acabamento, ele queria, sempre preocupado com os detalhes, queria ver se estava tudo dentro do nível aí de padrão que ele sempre exigiu. Logo que ele chegou no empreendimento imobiliário, ele sentiu uma forte dor no peito e não teve tempo de fazer nada. Ele sofreu um infarto fulminante, veio a falecer na hora, não teve tempo de se despedir da sua família, das suas filhas e nem dos seus netos. Nos primeiros dias após o falecimento do Valdir, a família se uniu. A dona Yolanda recebia as filhas na sua casa e tudo parecia que, apesar do infortúnio, as coisas iriam se ajustar. Até que chegou o momento de dividir os bens do Valdir. Enfim, era uma família unida e tinha uma herança a dividir. Isso te lembra alguma coisa? Você já ouviu uma história assim? Sim, é exatamente isso que aconteceu. Quando chegou a hora de dividir os bens deixados por Valdir, tudo desandou. A dona Yolanda ela propôs que os imóveis, os rendimentos deles ficassem com ela, porque afinal de contas ela já era uma senhora, né, já tinha uma certa idade e não tinha mais pique para lidar tanto com a empresa de construção civil quanto com a outra empresa que era relacionada ao comércio. Então ela sugeriu que as empresas fossem tocadas pelas 3 filhas e ela ficasse simplesmente na administração dos imóveis. Parecia uma solução razoável, não é mesmo? A mãe ficava com uma parte mais tranquila do patrimônio, né? uma gestão mais simples, e as filhas, que ainda eram jovens e tinham seus maridos para auxiliar, ficariam com as empresas que também eram lucrativas, então não existiria nenhum tipo de desequilíbrio por aí. Mas, para surpresa da dona Yolanda, as filhas, influenciadas por seus maridos, né, os genros da dona Yolanda, não aceitaram a sugestão. Elas acabaram se unindo porque também queriam ficar com a parte mais fácil do patrimônio, que era simplesmente a gestão dos imóveis, e rechaçaram a proposta de divisão da herança realizada pela mãe. Bom, e para encurtar a história, abriu-se um inventário litigioso, a dona Yolanda contratou um advogado da confiança dela, as filhas se uniram e contrataram outro advogado, e o processo demorou mais de 15 anos para ser finalizado na justiça. E nesse meio tempo, os agradáveis almoços de família, né, que aconteciam no sítio deram lugar a brigas, ameaças e chantagens. A dona Yolanda acabou perdendo contato com os netos, né, as filhas não deixavam mais ela ver, não levavam mais no sítio, enfim.
e com as próprias filhas. Ela acabou tendo contato com elas basicamente através de seu advogado. No fim das contas, ficou claro que quem unia a família era o seu Valdir, e a sua ausência repentina acabou com a harmonia, né, que existia entre essa família. E o grande problema aqui é que o seu Valdir não tinha um planejamento sucessório. Então a gente não sabe os motivos, pode ser que ele achasse que iria ter tempo para fazer isso mais para frente, porque estava bem de saúde aparentemente, ou por pensar que numa ausência sua as coisas iriam se resolver de forma amigável, afinal de contas a família era tão unida, não é mesmo? E o pior é que o caso do seu Valdir e da dona Yolanda está longe de ser uma exceção. Então esse foi um dos casos que eu acompanhei quando eu estava terminando a faculdade, e eu quis me aprofundar no assunto. Foi então que eu descobri que não existia um conteúdo de fácil acesso e que todas as pessoas pudessem ler e entender sobre planejamento sucessório. Isso porque, como eu mencionei anteriormente, essa é uma área que é multidisciplinar, então muitas vezes você acaba encontrando conteúdo sobre direito tributário ligado à sucessão, sobre holding patrimonial, sobre direito de família e tal, mas não algo concatenado, não um material pronto que você possa ler do início ao fim e entender como funciona aí esse processo todo de transmissão do patrimônio, de preparação da próxima geração da família. O que eu encontrei então foi um conteúdo básico, né, muito superficial, que não resolvia nada, e também um conteúdo muito aprofundado, muito técnico, que também para quem estava começando, né, ter contato com esse tipo de matéria, também acabava trazendo mais dúvida do que soluções. E eu vi então que alguém precisava preencher essa lacuna. Afinal de contas, esse é um tema tão importante e tão presente na vida de todos nós, né? Todos nós um dia precisaremos parar para pensar sobre a sucessão, sobre quem vai administrar nossos bens, como vai ser a divisão desses bens. Então foi aí que eu comecei a criar o Próxima Geração, um projeto aí que envolve o nosso site, proximageração.com, o nosso canal no YouTube, o nosso e-book, enfim, e mais recentemente o método Próxima Geração de Planejamento Sucessório. E o grande pulo do gato aqui, para quem está começando a pensar sobre planejamento sucessório, é que existem diversas ferramentas que estão à sua disposição. Aqui no Brasil existem basicamente 3 formas de você transmitir o patrimônio para a próxima geração da sua família. A primeira é pela chamada transmissão legal, ou seja, o patrimônio ele será destinado aos herdeiros que estão previstos no Código Civil, ou seja, na legislação. A segunda é por meio de um testamento, que nada mais é do que um documento onde você vai deixar clara qual é a sua vontade em relação à destinação do seu patrimônio. Ou a terceira, que é por meio de um planejamento sucessório ainda em vida. Então, na transmissão legal, que é a primeira opção, o patrimônio ele irá para os herdeiros legais, né, como mencionei. E são eles: os descendentes, primeiramente, né, os filhos ou netos, estão em primeiro lugar aí na ordem de vocação hereditária. Depois, os ascendentes, os cônjuges, que podem concorrer tanto com os filhos quanto com os ascendentes, ou ainda serem herdeiros exclusivos, né, caso alguém venha a falecer sem deixar filhos e pais vivos, e nem netos, enfim. E por fim, os herdeiros colaterais, que são os irmãos, os sobrinhos, os tios, até o 4º grau de parentesco. A segunda opção, que é a transmissão via testamento, ela pode dispor de 100% do seu patrimônio caso você não tenha nenhum herdeiro necessário, que são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge ou companheiro. Então, se você não tem ninguém na linha descendente, se você não tem filhos, nem netos, bisnetos, se você não tem pai ou mãe vivo ou avós vivos, não vive em união estável, não é casado, você pode deixar um testamento deixando 100% dos seus bens para quem você quiser, seja uma instituição, seja algum outro parente, alguém que não seja nem parente, pode deixar para um amigo seu. Agora, se você possui um dos herdeiros necessários, você pode dispor livremente do seu patrimônio apenas até a metade. Então, 50% do seu patrimônio fica reservado para os herdeiros necessários, a chamada legítima, e os outros 50% aí você tem liberdade total. Você pode até deixar tudo para um dos herdeiros necessários, ou seja, se você tem 2 filhos e quer favorecer um deles, você pode deixar 100% da sua parte disponível para o filho que você deseja que receba a maior parte do patrimônio, e o outro ficará apenas com a legítima, que é a parte do patrimônio indisponível e que é reservada para ele por conta aí da legislação. E se você quiser deixar um testamento, escrever um testamento, existem 3 modalidades. A primeira é o testamento particular. Ele é aquele que pode ser escrito de próprio punho ou enfim, através de um computador, enfim, você pode imprimir. E existem alguns requisitos, né? Você não pode deixar nenhum espaço em branco, você não pode esquecer de assinar o documento. Não existe obrigatoriedade de reconhecimento de firma, mas é sempre recomendável, né? Porque, afinal de contas, quanto maior for a prova de que você realmente escreveu aquele documento e assinou,
menos vai ser a possibilidade de ele vir a ser questionado no futuro. E o testamento particular ele precisa de 3 testemunhas que precisam presenciar o ato de leitura e assinar junto com o testador o documento. O testamento particular ele tem como desvantagem o fato de que ele não fica arquivado em nenhum local, né, nenhum órgão público, e ele pode se perder, ou então alguém pode encontrar e simplesmente rasgar, jogar fora e tal. A vantagem do testamento particular é porque ele não tem nenhum custo. Você pode simplesmente chamar 3 testemunhas, escrever o seu testamento, quantas vezes você quiser. Então, se você tiver mais de um testamento, vai valer sempre o último, a não ser que não exista um conflito entre os dois, né? Então, se tiver mais de um testamento que não conflitam entre si, vão valer os dois. A segunda modalidade de testamento é o testamento público. Ele precisa de 2 testemunhas e ele vai ser escrito por um tabelião. Então, você simplesmente vai até um cartório, fala com o tabelião, ele vai reduzir ali a termo a sua vontade e com as 2 testemunhas assinam, ele fica arquivado no cartório. E também existe o testamento cerrado, que ele é escrito pelo próprio testador, que vai levar o documento até um tabelião, que não vai ler o seu conteúdo, mas simplesmente vai ler o auto de aprovação do testamento, vai pegar a assinatura de 2 testemunhas, vai lacrar o documento e vai devolver para o autor do testamento. Então, vai guardar ele em casa. Então, o testamento cerrado, ninguém fica sabendo do seu conteúdo, ele é sigiloso. O problema também, né, a desvantagem do testamento cerrado é porque ele pode ser perdido da mesma forma que o particular, afinal de contas ele não vai estar guardado em nenhum local. Então, a modalidade talvez mais segura de fazer um testamento seja por um testamento público, porque tanto o testamento público quanto o cerrado, eles vão constar no Registro Central de Testamentos. Então, no momento da abertura do inventário, o inventariante, ou enfim, a pessoa que vai abrir o inventário, vai fazer uma consulta pelo CPF de quem faleceu e vai acusar a existência desses tipos de testamento. O testamento particular ele não fica arquivado no Registro Central de Testamento, então a pessoa precisa diligenciar por conta própria, né? Procurar o documento na residência da pessoa falecida por conta própria. O que também acontece no testamento cerrado, mas ao menos você sabe que existe. Então você vai fazer uma busca mais direcionada, né? No caso do testamento particular, se quem faleceu não avisou, né, que escreveu o testamento, pode ser que ele nunca seja localizado. E a terceira hipótese, para trazermos um exemplo aqui de planejamento sucessório ainda em vida, o exemplo mais clássico é a doação ainda em vida. Então você já faz a divisão da herança de acordo com a lei, né, sem desrespeitar a legítima, que é aquilo que os herdeiros têm por direito, os herdeiros necessários, mas existem alguns detalhes, né, que você precisa observar. Primeiro que você pode combinar a doação com outras modalidades de planejamento sucessório, como por exemplo a criação de uma holding. Uma holding nada mais é do que uma empresa, né? Pode ser uma empresa familiar mesmo, só os próprios membros da família podem ser sócios, em que os bens da família serão integralizados ali e quem será a dona do patrimônio será a holding, e não mais a pessoa física ali do autor da herança, enfim, do pai e da mãe da família. E qual a vantagem disso? Bom, existem algumas. Primeiro, a vantagem tributária, porque no caso aí de rendimentos de locação de imóveis, por exemplo, você tem o imposto que a holding paga é menor do que aquele que é pago pela pessoa física. Então essa seria a primeira vantagem. A segunda vantagem é que você evita a constituição do condomínio na hora do falecimento. Isso porque vão ser inventariadas as cotas do autor da herança que ele tinha da holding e não os bens propriamente ditos. Então a titularidade dos bens não muda. A holding ela é uma pessoa jurídica, é uma empresa, a empresa não morre, então ela vai simplesmente... o que acontece é que as cotas serão transferidas aí para os herdeiros. E por que eu estou falando da holding agora no mesmo momento da doação? Porque você pode, por exemplo, criar uma holding e fazer a doação das cotas dessa holding ainda em vida. Então você pode fazer a doação das cotas da holding ainda em vida, mantendo o seu direito ao usufruto vitalício dos rendimentos e também os direitos políticos, ou seja, os direitos de decisão no âmbito societário dessa holding. Então, qual seria o passo a passo? Os pais criam uma holding familiar, colocam todos os bens da família dentro dessa holding, que vai passar a ser a detentora do patrimônio. Depois, eles fazem a doação das cotas deles dessa holding para os seus filhos e ficam com o usufruto vitalício dos bens. Existem mecanismos de proteção dessas cotas, por exemplo, a cláusula de reversão. Se um filho vier a falecer antes do pai, com a instituição dessa cláusula, né, de reversão, as cotas voltam para os pais. Então, isso evitaria, por exemplo, de as cotas integrarem o inventário do filho e de o cônjuge, enfim, o genro ou a nora dos pais virem a ser parte, a integrar essa holding.
Mas a holding não é para todo mundo, né? Então a gente sabe que muitas vezes alguns profissionais eles automaticamente fazem a ligação entre planejamento sucessório e holding, mas não é sempre o caso. Como eu falei, muitas vezes a assinatura de um testamento particular pode resolver todos os problemas da família e ser muito mais barato e muito mais eficiente do que a criação de uma holding. Por isso que cada caso tem que ser analisado de forma individualizada. Tem também os mecanismos internacionais, você pode criar uma estrutura, no caso de patrimônios maiores, né, com mais, e dependendo também da característica desse patrimônio, pode ser interessante criar uma empresa fora do Brasil, que é totalmente legal, né, um chamado paraíso fiscal. Então, você já deve ter percebido que cada forma de planejamento patrimonial e sucessório tem suas vantagens e desvantagens. E isso também acontece porque a legislação brasileira ela é um pouco restritiva. Como mencionei, existe a legítima, existem os herdeiros necessários. Então, você tem que tomar cuidado para não ferir esses direitos, senão pode colocar tudo a perder. Então, para exemplificar, vou trazer aqui um caso, né, um caso hipotético, de como funcionaria um planejamento sucessório na prática. Vamos trazer aqui o exemplo do João e Maria. O João e Maria eles possuem 2 filhos, a Denise e o Henrique, e eles percebem que a Denise não possui um bom relacionamento com a Laura, que é a esposa de Henrique, ou seja, com a cunhada. E aí João e Maria eles já estão aí num processo, numa idade mais avançada e querem evitar brigas em família, porque eles sabem que poderia haver alguma disputa aí do patrimônio entre os irmãos, principalmente porque o Henrique sempre foi muito influenciado aí pelas ideias da Laura. Então, eles sabiam que quem mandava aí nas decisões do casal era a Laura e não o Henrique. Então, eles resolvem fazer a divisão do patrimônio ainda em vida, ficando com o usufruto vitalício desses bens. Então, o que João e Maria fizeram? Eles identificaram o foco de um possível problema. Esse é o primeiro passo do nosso método próxima geração, só para vocês entenderem. E qual que era esse problema? Uma possível discussão entre os irmãos, motivada aí por uma rusga, por conflitos que já existiram no passado, entre a Laura e a Denise. E qual foi a segunda etapa? A segunda etapa do planejamento foi levantar todos os bens que o casal possuía e que seria dividido entre os herdeiros. Então eles consideraram, inclusive, qual que seria o quinhão de cada um dos dois e já antecipando eventual comunicação, a comunicabilidade desses bens com os cônjuges dos seus filhos, porque dependendo do regime de bens, pode ser que eles também viessem a herdar. E a terceira etapa seria escolher a ferramenta mais adequada para o caso específico. Então, aqui no nosso exemplo do João e Maria, eles optaram pela doação ainda em vida e com a manutenção do usufruto de forma vitalícia. E para evitar a interferência da Laura, eles ainda podiam optar por incluir uma cláusula de incomunicabilidade no momento da doação. Isso também serviria caso, ao invés de uma possível interferência, eles estivessem preocupados com dívidas da Laura, porque a dívida dela poderia eventualmente alcançar o patrimônio do João, se existisse essa comunicabilidade entre os patrimônios, mas com a cláusula de comunicabilidade, as chances diminuem de haver um questionamento judicial nessa linha. Então, esse foi um exemplo rápido do método PG, que tem essas 3 etapas. Primeiro, identificação do foco do problema, depois, análise de todos os bens, levantamento dos bens e divisão da herança, né, do quinhão de cada herdeiro, e a terceira etapa, que é a escolha das ferramentas mais adequadas para o caso específico. É claro que aqui foi apenas um exemplo, existem diversas combinações possíveis, né? A gente não falou de todas aqui nesse vídeo, senão ficaria muito extenso. Mas o fato é que eu desenhei esse método para que qualquer pessoa possa realmente entender como é fácil planejar a sucessão patrimonial da sua família, desde que a lei seja respeitada. O objetivo principal do método PG é evitar as brigas em famílias. Todo o método foi planejado pensando nisso. Não por acaso que o primeiro passo é identificar o foco de um possível problema. Ninguém vai saber melhor o que acontece na sua família do que você. Então não adianta um profissional achar que vai sempre ter a resposta para tudo, ou que existe uma única resposta, uma única forma de evitar problemas em relação à divisão dos bens, porque a gente sabe que cada família tem a sua realidade e não há ninguém melhor para identificar quais são os possíveis conflitos do que os próprios autores da herança. É importante deixar uma coisa clara, não existe garantias de que o método PG vai impedir o surgimento de brigas na sua família, mas o fato é que se você aplicá-lo na íntegra, né, se você aplicá-lo corretamente, as chances disso acontecer, de surgirem brigas, vão diminuir significativamente. E como falamos no início do vídeo, você pode ficar com a sua consciência tranquila de ter feito a sua parte. E o método Próxima Geração ele foi criado a partir de casos reais com que eu me deparei nos últimos anos de atuação na advocacia. Então, para resumir novamente, as 3 etapas do método são: 1. Identificação dos possíveis focos originadores de conflitos na família. 2. Levantamento de todo o patrimônio, e aqui inclui bens, direitos, dívidas. As dívidas também fazem parte do patrimônio.
identificação dos herdeiros necessários e dos quinhões de cada um deles. E 3, escolha das ferramentas mais adequadas para colocar o planejamento em prática e evitar o surgimento de conflitos na família. O diferencial desse método é que ele é montado a partir da identificação do problema, então ele vai ser construído de forma a evitar com que esse problema surja. Então ele já é direcionado para garantir a paz da sua família. E todo esse método criado para garantir a paz da sua família e a proteção do patrimônio está inserido dentro de um curso sobre planejamento sucessório que eu criei. O curso é composto de 8 módulos. O primeiro, por que se preocupar com o patrimônio e a sucessão? O segundo, eu explico em mais detalhes o método próxima geração, dando também mais exemplos sobre como ele pode ser aplicado. O terceiro, eu vou falar absolutamente tudo sobre herança. O quarto, explicarei em detalhes o testamento. Então, aqui no vídeo de hoje a gente viu quais são as 3 modalidades de testamento, as vantagens e desvantagens de cada uma. E no módulo específico eu vou trazer, inclusive, modelos, você vai ter acesso a modelos de testamento para facilitar a elaboração do seu. O quinto módulo ele será dedicado a holding familiar, holding patrimonial, você vai entender em detalhes aí como constituir a sua holding, de que forma integralizar os bens, como funciona a tributação envolvida nisso. O sexto falaremos sobre doação, também de forma bem mais aprofundada do que no vídeo de hoje, é claro. O sétimo falaremos sobre outras formas de planejamento sucessório, e aqui entra, como eu já falei, a constituição de uma empresa no exterior, a constituição de um fundo. Falaremos sobre outros direitos relacionados também à sucessão, como o direito real de habitação. Falaremos sobre a figura do comodato, que também pode ser utilizado em planejamento sucessório, e diversos outros mecanismos secundários que podem ajudar aí na composição, na elaboração de um bom planejamento sucessório. E por fim, o último módulo ele será dedicado à tributação. Então temos alguns tributos envolvidos, tributos são impostos, né? Alguns impostos envolvidos aí na sucessão, como o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação, que é o mais clássico, o ITCMD. Temos também o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Imóveis, que vai incidir aí principalmente na criação de uma holding. Você pode até, inclusive, evitar que isso aconteça em algumas situações específicas, que explicaremos dentro do módulo. Temos também o Imposto de Renda sobre Ganho de Capital, que ele incide quando existe a transferência de um bem por um valor maior do que está declarado no imposto de renda. Você vai ver em que casos é possível evitar o ganho de capital, seja ainda em vida ou seja depois do falecimento. Enfim, a tributação é um tema bem específico e importante nesse processo todo, então por isso teremos um módulo específico para ela. E aqui cabe uma explicação importante: os módulos eles ainda não estão todos gravados, tá? Então assim que você tiver acesso ao curso, dependendo de quando você fizer a aquisição, já existirão pelo menos 2 módulos, né, introdutórios ali, os 2 primeiros que são muito importantes, já estarão gravados, e os outros serão gravados ao longo das próximas semanas, até porque podem surgir dúvidas específicas aí dos primeiros alunos, e nós já vamos construir o curso juntos, então já trarei aí as aulas mais direcionadas para aquilo que você entender ser relevante. Então, como mencionei, você receberá um modelo de testamento e receberá os outros modelos também. Você receberá um modelo de escritura pública de união estável, que é algo bem importante, como veremos no módulo 3 sobre herança. Você receberá um modelo de contrato social de uma holding familiar e um modelo de acordo de sócios, tudo isso no módulo 5, dedicado à holding. E receberá também um modelo de contrato de doação. E conforme, como eu mencionei, né, conforme for necessário, vocês podem solicitar outros tipos de modelo, que certamente eu poderei providenciar com a maior alegria. E além de todos os módulos e documentos complementares, você receberá o e-book Preparando a Próxima Geração, um guia prático sobre herança, testamento e planejamento patrimonial sucessório, que é um material que eu elaborei lá em 2020 e vem sendo atualizado. Então você já receberá a 3ª edição desse e-book. Inclusive, essa 3ª edição eu incluí links para conteúdos externos, como por exemplo vídeos no YouTube ou posts no blog, que é para tornar a leitura mais dinâmica, aprofundar um pouco o estudo em alguns temas que eu entendi serem relevantes. Então, assim que você liberar o seu acesso ao curso, você já receberá o e-book e já poderá ler. Ele é um e-book bastante dinâmico, tá? Então existem exemplos práticos, existem esquemas, seja de testamento, com legado, sem legado, que é algo que a gente vai ver em detalhes no módulo 4. Tem um exemplo gráfico de como funciona uma holding patrimonial. Enfim, é um material bem completo que funcionará inclusive como nivelamento, né? Para que todos os alunos já comecem o curso com um nível mínimo de conhecimento sobre planejamento sucessório. E você também garantirá, claro, as próximas edições futuras do e-book, porque o objetivo é que ele seja sempre atualizado. Então, constantemente estamos tendo alterações na legislação, entendimentos novos sobre alguma das matérias que envolvem aí o planejamento sucessório pelos tribunais superiores. Então, a ideia é que o e-book seja sempre atualizado para que você
possa também atualizar o seu planejamento sucessório, se for o caso, dependendo das novidades que vão surgindo com o passar dos anos. Você poderá ter acesso ao método Próxima Geração com todos os 8 módulos do curso, além dos documentos complementares e do e-book, por apenas R$ 397. Então é um valor bastante irrisório por tudo o que será entregue, e certamente o valor ele vai aumentar conforme aí o curso for ficando pronto. Então aproveite que essa é uma condição exclusiva aí para os primeiros alunos que estão tendo oportunidade de fazer essa aquisição. Nunca foi tão fácil e acessível garantir a paz na sua família. Você ainda terá 15 dias para assistir as primeiras aulas. Então, se você se arrepender nesse período, ou se você começar a assistir as aulas e entender que não era bem aquilo que você pensava, você pode fazer a solicitação da restituição do seu dinheiro, sem nenhuma pergunta, será devolvido. Então, se você quiser aprender a garantir a paz na sua família e a proteção do seu patrimônio através do método Próxima Geração, um método exclusivo que foi desenvolvido através de todo o conhecimento adquirido nos últimos anos, essa é a sua oportunidade. Eu peço então que você clique no link que está aparecendo aqui embaixo e faça sua inscrição no curso agora mesmo. Eu espero encontrar você lá. Um grande abraço e até breve.